Abra sua Bíblia comigo, capítulo 32 de Gênesis, versículos 22 a 32. Gênesis, capítulo 32, versículos 22 a 32. Naquela mesma noite Jacó se levantou, tomou as suas 2 mulheres, as suas 2 servas, os seus 11 filhos. Deixa eu dizer uma coisa aqui: Jacó não tinha televisão e não ficava muito tempo na internet, por isso ele tinha 11 filhos, tá? E depois teve mais um ainda, continua sem TV e sem internet. Onde eu já falar bobagem, me perdi, né? E transpôs o val do Jabó. O que é um val? É um lugar num rio que, por ser raso, permite a passagem de gente a pé ou a cavalo. Isso é um val, tá? Reuniu todos e fez com que passassem o ribeiro. Também fez passar tudo o que lhe pertencia. Jacó ficou sozinho e um homem lutava com ele até o romper do dia. Vendo este que não podia com Jacó, tocou-lhe na articulação da coxa, de modo que a junta da coxa de Jacó se deslocou na luta pelo homem. Então o homem disse: deixa-me ir, pois já rompeu o dia. Jacó disse: não o deixarei se você não me abençoar. Então o homem perguntou: como você se chama? E ele respondeu: Jacó. Seu nome não será mais Jacó, e sim Israel, porque você lutou com Deus e com os homens e prevaleceu. Por favor, Jacó disse: por favor, diga-me como se chama. Ele respondeu: por que perguntas pelo meu nome? E o abençoou ali. Jacó deu àquele lugar o nome de Peniel, pois disse: vi a Deus face a face, e a minha vida foi salva. Nascendo-lhe o sol, quando ele atravessava Peniel, e mancava por causa da coxa. Por isso, os filhos de Israel não comem até hoje o nervo do quadril na articulação da coxa, porque o homem tocou na articulação da coxa de Jacó, no nervo do quadril. Queridos, todo verdadeiro encontro com Deus nos confronta, nos transforma e nos marca para sempre. Todo verdadeiro encontro com Deus nos confronta, nos transforma e nos marca para sempre. Essas são as 3 características primordiais de um encontro verdadeiro com Deus. Há lugares que são marcantes na nossa trajetória. Todos nós aqui temos lugares que nos marcaram. O lugar onde nós nascemos, a casa onde crescemos, um templo onde encontramos com o Senhor. Todos nós temos um lugar marcante. A igreja que casamos, o lugar onde conhecemos o amado ou a amada do nosso coração, esse é o lugar onde passou a lua de mel, o lugar, sei lá, onde morou, são lugares marcantes. Mas há lugares marcantes na vida espiritual, e esses lugares espirituais nos definem mais do que qualquer outro. Os lugares espirituais nos definem mais do que qualquer outro. E o que define Jacó na sua trajetória, na sua vida, é Peniel. O lugar que era chamado de Val do Jaboque, no rio do Jaboque, mas ele muda aquele nome para Peniel, porque foi o lugar que mais marcou a sua vida. O lugar que marcou a vida de Abraão foi o Monte Moriá. O templo de Jerusalém foi construído no mesmo monte onde Abraão iria sacrificar Isaque como sacrifício ao Senhor. O lugar que marcou a história de Neemias foi Jerusalém. O lugar que marcou a história de João Batista foi o Rio Jordão. O lugar que marcou a história
de Jesus e da humanidade foi Calvário. Calvário, Monte Calvário. Queridos, Peniel é um desses lugares. Jacó estava em crise. Jacó estava em crise. O passado o perseguia literalmente. Jacó havia saído de Canaã 20 anos antes e ele fez um monte de trapalhada. Eu vou voltar a falar sobre isso, mas para você entender, Jacó era o maior 171 da história. Na delegacia ele passava 3 quadras. Da brigada militar ele passava pela rua de trás, olhando para ver se não tinha um brigadeiro na esquina. Era o maior 171 da história, o maior falcatrua que o Antigo Testamento conheceu, chamava-se Jacó. Só que tem uma coisa, o seu passado há de lhe perseguir. A minha avó dizia o seguinte: tanto a galinha vai ao ninho, a raposa vai ao ninho, que um dia ela deixa o focinho. E o seu passado há de lhe encontrar. Eu fui diretor num seminário interno, eu tinha um aluno, talvez um dos mais brilhantes e talentosos alunos que eu tive em toda a minha trajetória de 35 anos de magistério teológico. O menino era brilhante, pregava que a gente chorava, tocava, cantava, era um líder nato, como se diz, mas vivia cheio de problemas e dando problema todo dia. Um dia eu sentei com ele embaixo de uma árvore, comecei a conversar, digo: filho, o que está acontecendo contigo? Você com todo esse potencial, com todo esse talento, o que você faz na tua vida? Ele parou e disse: pastor, eu nunca resolvi os meus problemas, os meus gols. Eu fui sempre chutando bola para frente. Fazia uma coisa errada aqui, batia para frente e ia para o outro lado. Pisava na bola aqui, batia para frente e ia para o outro lado. E sabe o que eu descobri? Quando eu cheguei aqui no seminário, todas as bolas que eu chutei para frente pararam aqui. E eu não estou dando conta de resolver isso. E o passado de Jacó perseguia. Jacó havia mentido para o seu irmão, enganado o seu irmão, mentido para o seu pai e roubado a bênção da primogenitura. Jacó não tinha direito a nada da herança pelas regras antigas de Isaac, seu pai, mas ele fez um 171 lá, fez uma falcatrua gigantesca e roubou a bênção do seu irmão. E agora, quando ele está voltando, depois de 20 anos, com família, com bens, alguém diz para ele: teu irmão está vindo aí. E não está vindo sozinho, com 400 homens armados com ele. Jacó estava apavorado. Jacó estava em crise. O futuro era incerto. Jacó estava dividido entre o medo e a fé, entre a estratégia e a oração. Ele fez algumas... Juliana, baixa só um pouquinho do celular, tá? Ele fez umas estratégias, uns estratagemas lá para apaziguar seu irmão, mas ele ficou orando também. Ele queria ainda estava o velho Jacó, querendo dar o seu jeito, dar os seus jeitos, mas ele estava em crise. E é nessa hora crítica que ele tem um encontro transformador com Deus. Sabe o que Deus gosta de fazer? De pegar o pior momento da sua vida para encontrar com você. Que quando você acha que está bem, quando você está por cima de tudo, você acha que não precisa de Deus. E se eu fosse Deus, e graças a Deus eu não sou Deus, e agradeça a Deus por eu não ser Deus, passa a vida inteira dando chance, o cara não quer, o cara está abençoado, quando o cara está na pior, se vira, meu, você que entrou nessa, agora eu estou nem aí para ti. Você já percebeu que em queda de avião não existe ateu? O cara que diz que Deus não existe é o primeiro a gritar: meu Deus! Se é eu, que deu, rapaz? Me esquece? Mas é o que acontece.
E Jacó é esse, ele desprezou Deus, até teve alguns encontros com Deus, mas ele deixou isso para lá. E ele chegou lá em Padã Arã, na casa do tio, e ele continuou dando desfalque e fazendo falcatrua. E agora ele disse: vou morrer, meu irmão está vindo com 400 homens, e se eu morrer o herdeiro é ele. E na verdade o herdeiro era ele por direito, eu que roubei a primogenitura. E nesse momento Deus se encontra com Jacó. Peniel significa o rosto de Deus, o lugar onde Deus viu, onde Jacó viu a face de Deus, e sua vida mudou para sempre. O homem que apareceu era uma teofania. O que é a teofania? Uma aparição de Deus de forma humana. Era o Cristo pré-encarnado que estava ali, naquele momento, naquele lugar, para encontrar com Jacó. Por isso ele entendeu, ele disse: eu vi a face de Deus. Peniel é a face de Deus. Hoje nós vamos ver como todo verdadeiro encontro com Deus traz confronto, transformações e marcas eternas, marcas duradouras, marcas que não nos abandonam mais. A primeira coisa que aconteceu, versículo 24. Quem vai ler? Jacó, porém, ficou só e lutou com ele um homem até o romper do dia. Esse homem lutou, confrontou, enfrentou, desafiou Jacó. Queridos, Peniel é o lugar onde Deus confronta o nosso orgulho. Jacó sempre tentou se safar pela esperteza das situações, por sua habilidade, usando engano. Sempre ele procurou dar um jeitinho na situação. Ele era habilidoso, ele era astuto, ele era desleal, ele era arrogante, ele era pretensioso, ele era autoconfiante. Eu dou um jeito, eu faço, eu tenho condições de me safar, eu faço as coisas do meu jeito. Ele era um homem autoconfiante demais, mas agora ele estava só. Ali no Val de Jaboque ele estava só. Nem a família, nem as riquezas, nem controle da situação ele tinha. Imagine uma pessoa que sempre deu um jeito em tudo, que sempre fez as coisas do seu jeito, chega numa situação que ele perdeu o controle, ele não sabe o que fazer, ele não sabe para onde ir, ele não sabe como agir. Toda a sua autoconfiança desaparece. Por quê? Porque ele está sendo confrontado com Deus. E Deus encontra com ele nesse momento de vulnerabilidade, com medo, desorientado. Imagine um homem que tenta controlar tudo, sua agenda, seus negócios, seus relacionamentos. É uma pessoa controladora e de repente ela descobre que não tem mais controle de nada e nem sobre ninguém. É nessa situação de vulnerabilidade que Deus o confronta e que mostra para ele que ele não é nada. Ele sempre venceu seus debates e seus embates, mas ele passa uma noite lutando e não consegue derrotar o homem que está lutando com ele. Ele passa a noite inteira com a espada na mão, trocando golpes, e ele não consegue acertar o homem. Ele perdeu o controle da situação. Há momentos que as coisas fogem de controle. E nesses momentos nós precisamos de algo ou de alguém maior que nós, para nos devolver o controle. E esse alguém é Jesus. Esse alguém é o Senhor Deus. É aquele que controla a situação para nos centralizar novamente, colocar no centro a nossa vida, mas não mais no nosso centro, no centro dele. A vida centralizada no eu é uma vida de falso controle. A vida centralizada em Deus é uma vida de verdadeiro e absoluto controle, onde não existe possibilidade de erro, porque é Deus quem controla a sua vida. A luta simboliza o confronto espiritual. Jacó não estava lutando com um homem
ele estava lutando com Deus, como Cristo pré-encarnado. E quando você encontra com Deus, deixa eu te dizer uma coisa: não existe lugar para manipulações, para máscaras, para performance, para fazer de conta, para mostrar o que não é. O encontro com Deus, ele expõe a nossa miséria e nos despe do nosso orgulho. Eu sou bom, eu sou capaz, eu faço isso, eu tenho aquilo. Mas no momento que ele tem um encontro com Deus, ele percebe que ele não tem nada. Ele é confrontado com tudo isso e ele precisa render-se, ou ele vai morrer lutando. É assim que está Jacó. O Senhor nos confronta para quebrar o orgulho e nos ensinar a depender dele e não da nossa força. Se você está baseado na sua religiosidade, nos seus bens materiais, na sua posição social e eclesiástica, se você está baseado em qualquer uma coisa, tenha certeza de algo: você nunca vai vencer Deus. Ou você entrega o seu orgulho, ou você se rende a Ele, ou você morre tentando. Você não consegue vencer Deus, porque Deus conhece o que ninguém mais conhece a teu respeito, e Ele vai tocar na parte mais íntima, mais dolorosa, para te derrotar. Aquilo que você mais valoriza, Deus pode tocar. Há um provérbio, quem escreveu foi o Alan. O Alan escreveu um livro na Bíblia chamado Acrescentares. Eu gosto muito desse livro. Ele não está nem no Antigo nem no Velho Testamento, ele é do Velho Testamento contemporâneo, tá? Mas eu gosto demais do livro do Alan. Mas ele não está completo, então todo dia eu acrescento algum versículo lá em Acrescentares. Em Acrescentares, eu fui falar do lado, esqueci de dizer. Deixa eu me achar aqui, só um pouquinho. Depois eu vou levar. Você me atrapalhou, viu, cara? Então, tem gente que fica achando que pode. Ah, sim, lá em Acrescentar está escrito assim: quem não foi chamado pelo amor. Isso não está na Bíblia, está em Acrescentares. Tá? Então, eu não estou dizendo que isso é bíblico, mas eu estou dizendo que isso é verdade. Deus te dá oportunidades. Deus deu 20 anos de oportunidades para Jacó se arrepender, chamando por amor. A maior dádiva que ele recebeu foi uma menina linda, apaixonada e apaixonante, chamada Raquel. Deu uma para Delei também, para Jacó, ele deu outra. E daí o que aconteceu? Jacó não quis ouvir Deus. Todo o amor de Deus manifestado a ele não valeu nada. Então Deus vai lá e toca numa parte íntima para aleijar Jacó. Para aleijar Jacó. Eu estou melhorando. Juninho agora está me ajudando muito, mas eu me senti meio Jacó. Eu entrava na igreja aqui, todo mundo olhava assim: ó, pastor Jacó. Tá? Então o que acontece, queridos? A verdade é essa, ela permanece. Se você não vem pelo amor de Deus, Deus vai tocar em você, na sua vida, naquilo que você tem de mais importante, que você mais valoriza, para que você se renda ao seu amor, à sua misericórdia e à sua bondade. Peniel é o lugar de confronto. Jacó, ele estava sendo confrontado com Deus, com toda a sua arrogância, com toda a sua autoconfiança e autocapacidade. Você já foi confrontado por Deus? Você já foi confrontado por Deus no seu orgulho? Você já se viu em algum lugar onde ninguém poderia intervir? Eu estava sentado no atendimento ali da Santa Casa, igreja crescendo, tudo correndo bem, família bem, os
filhos bem encaminhados. Estava me sentindo o máximo, com a bênção de Deus. Feliz, olhando para o futuro, sonhando, planejando. Uma terça-feira, 7 horas da manhã, estou sentado num leito. O médico disse para mim assim, por enviar para Pelotas, eu não sei o que vai acontecer com o senhor. O que eu posso dizer é que o senhor teve um AVC e vamos ver o que vai acontecer. Terminou. E ele saiu daquele lugar. Eu baixei minha cabeça, chorei. Depois José chegou e me trabalhou, tive que parar de chorar. E depois chegou o Roma, dizendo que eu tinha um andar de não esqueci, eu caminhando e ele me filmando e disse assim, ainda coloca a legenda, andar de um jogador caro, você não vai pro céu, cara. Mas no final da presidente me pedir perdão, tá bom? Você esqueceu ou não? Não, cara. Marcou profundamente, quebrou meu orgulho. Brincadeira, te amo, viu, cara? Te amo. Mas a verdade é a seguinte, eu disse, Deus, quem sou eu se não for o Senhor? Quem sou eu se não for o Senhor? Ali foi meu Peniel. Ali foi um Peniel para mim. Ali eu tive um encontro com Deus. E ele disse, eu sou a tua força e o teu socorro. Você não está lutando com homens, você está lutando comigo. Você vai vencer. Eu estou aqui hoje. E Deus é fiel. Amém. Porque no seu Peniel, Ele quer o melhor para você. Amém. No seu Peniel, Deus quer o melhor para você. Ele te quebra para te fazer melhor. Segunda característica, meus irmãos, segunda que eu quero destacar, Peniel é o encontro de Deus transforma, é o lugar onde Deus transforma nossa identidade. 27 e 28. Quem está com a Bíblia aberta aí, leia. Então o homem perguntou, como você se chama? Ele respondeu, Jacó. Então disse, seu nome não será mais Jacó, e sim Israel, pois você lutou com Deus e com os homens e prevaleceu. Jacó significa enganador, suplantador. Esse era o rótulo que ele carregava. No mundo antigo, o nome tinha a ver com a personalidade ou com o caráter. Esaú era um menino cabeludo, nasceu cheio de cabelo, cheio de pelo. O nome Esaú quer dizer peludo. O irmão dele puxou o calcanhar dele, já no vento, tentou enganar. Agarrou o calcanhar dele, tentou puxar ele para sair primeiro. Parteira deu o nome de Jacó, enganador, suplantador. E as pessoas na antiguidade receberam o nome de acordo com a personalidade ou com o caráter. Os índios norte-americanos faziam muito isso. A menina nascia numa noite de lua cheia. O parteiro olhava para o céu e botava o nome da menina de Lua Brilhante. Bonito. Todo mundo que na aldeia queria casar com Lua Brilhante. Mas estava nascendo um menino na outra noite. E tinha um cão selvagem latindo, uivando. E aí o nome dele era Cachorro que Late. E sabe por quem que a Lua Brilhante se apaixona? Pelo cachorro que late. O cachorro latia para a lua. Faz sentido? Faz nada. Faz porque a Lua Brilhante foi a sua filha. Eu queria saber como é que deram o nome todo sentado. Nuvem ligeira, o vento tocando a nuvem. O nome do menino vai ser nuvem ligeira. E o menino era um molangão lá, que mal caminhava, nuvem ligeira. Cavalo doido. E por aí vai. E o nome do nosso amigo é Jacó. Jacó, o enganador, a alcunha
lá na Polícia Civil é alcunha que fala, não é? Alcunhado, mas não tem nada a ver com cunhado, até na polícia é complicado, né? Quem é cunhado aí, me perdoe. Alcunha dele, enganador, suplantador, linguagem contemporânea, 171. Lá no Paraná a gente chama de nó sério. É esse que é Jacó. Mas o nome poderia ser adúltero, poderia ser drogado. Eu sou de uma época, falar em drogado, essas coisas é modernidade. Quando eu morava em Canguçu, tinha 16, 17 anos, era maconheiro mesmo. Ou então tinha um pouquinho mais elegante, boleteiro. Quem é desse tempo? Não que usava, né? Lembra? Esses boleteiros aí. Era a alcunha que eu carregava. Dos meus melhores amigos era o louco. Até hoje eu não sei o nome do louco, ele era o louco. E era esse tipo de coisa, era esse tipo de gente que era Jacó, que representava Jacó. Então Deus pergunta para Jacó, qual é o seu nome? Ele disse, eu sou um enganador. A máscara caiu, ele foi quebrantado. Ele não tenta dar o seu, uma outra identidade, usar uma máscara. Ele disse, Senhor, eu sou um enganador. Deus nos leva no Peniel, Ele nos leva ao ponto de reconhecermos quem nós somos, quem nós verdadeiramente somos. No Peniel a máscara cai e você se apresenta para Deus como quem você é. Eu sou um perdido, eu sou um homem sem esperança, eu sou um homem desacreditado e é por minha culpa. Eu sou um enganador. Então Deus diz para ele, filho, vou mudar teu nome. Você não vai mais se chamar enganador, você vai ser príncipe de Deus. Já pensou que coisa linda? Quando Paulo encontra Jesus no caminho de Damasco, o nome dele é Saulo. Saulo é pequeno. E Deus muda o nome dele para Paulo, grande, poderoso. Não é mais Saulo, não é mais o pequeno, não é mais o enganador, é o príncipe de Deus. Queridos, Deus não muda só o nome, Deus muda o caráter e o destino de Jacó. Deus não está interessado no seu caráter antigo que você viveu até aqui. Deus quer te dar um novo caráter e Ele faz isso te dando um novo nome, um novo apelido. Agora você é um príncipe de Deus, você é a princesa de Deus. Você é aquele que Deus investiu, porque você lutou com Deus e prevaleceu. Não é que você venceu Deus, você persistiu e lutou até ser abençoado. Você foi para o Jaboque e foi para o Peniel e disse, eu não saio daqui enquanto Deus não me abençoar. E a maior bênção é ser mudado no seu íntimo, no seu caráter. É ter a sua identidade transformada. É Deus pegando a sua certidão e imprimindo no lugar do seu nome enganador. Príncipe de Deus. É Deus que altera a sua certidão de nascimento. É Deus que muda. E você recebe um novo nome, uma nova missão e uma nova história. É isso que acontece quando Deus nos encontra. É isso que acontece quando Deus nos derruba e nos quebranta. Quando Deus nos toca. Permita que Deus te toque nessa noite. Deus nos conhece profundamente, mas quer nos levar a um novo nível. Oh, pastor, o senhor não sabe da minha vida. Eu não sei, mas Deus sabe. Agora, uma coisa eu sei, Deus quer te levar a um novo nível. Deus não quer que o enganador continue enganador, Ele quer que o enganador seja príncipe de Deus. Na Bíblia tinha uma mulher, diz a história, a tradição, que era prostituta. A Bíblia não diz, mas a Bíblia diz que ela tinha 7 demônios. Chamava-se Maria Madalena. Uma mulher perturbada, endemoniada, 7 vezes endemoniada. Foi a primeira a anunciar a ressurreição de Jesus. E foi a primeira a ver o Cristo ressurreto. Aleluia. Sabe por quê? Porque Deus muda nome, muda caráter e muda história. O que você foi até o Peniel, não importa.
Daqui para frente o que importa é agora você é príncipe de Deus. Em Cristo, você pode ser chamado pelo novo nome que Deus te dá. Então, meu querido, pare de viver segundo os rótulos do passado. Eles passaram e Peniel eles deixaram de existir. E a terceira coisa que eu quero destacar, Peniel é o lugar onde ficam marcas evidentes. Versículo 31. Nasceu-lhe o sol quando ele atravessava Peniel, e mancava por causa da coxa. Até aqui. Mancava por causa da coxa. A outra versão diz manquejava. As marcas de um encontro com Deus são profundas e duradouras. As marcas de um encontro com Deus são profundas e duradouras. Um encontro com Deus transforma. Glória a Deus. Um êxtase espiritual, uma agitação em qualquer lugar considerado sagrado. Aquele barulho, aquela emoção à flor da pele, onde você dança, você pula, você cai, você levanta, você grita, você roda, você chuta. Acabou aquilo ali. É bom, é gostoso, causa emoção. Você saiu lá fora, acabou. Saiu lá fora, terminou. Mas um verdadeiro encontro com Deus, um verdadeiro encontro com Deus marca a sua vida. E nem precisa haver barulho. Dia 8 de janeiro, 9 de janeiro de 1984, eu estava em Pedro Osório. Eu entrei numa igreja para ver uns amigos que eu tinha lá. Sentei no último banco, tinha umas 20 pessoas, um culto de oração do grupo de jovens da igreja. Segunda-feira, numa salinha atrás, eles chamavam de cenáculo. Eu sentei lá no fundo, cabelão aqui, arma na cintura, camisa aberta, medalhão no pescoço. Sentei, cruzei meus braços, olhei para aquele monte de jovens. Ali foi outro Peniel que eu tive. Sentei e olhei para aquele monte de jovens. Monte não, aquele montinho de jovens. Sentados lá, chorando, orando, glorificando a Deus. Eu olhei para ele e disse assim: cambada de besta, tanta coisa para fazer, aqui chorando. Queridos, Deus pega pesado com a gente. Eu ouvi aqui, o único besta que tem aqui dentro é você. Eles choram de alegria na minha presença, você chora de desespero e tristeza. Quantas vezes você tentou tirar a tua vida? Quantas vezes você bebeu para esquecer? E ficou sóbrio sem ter esquecido? Quantas vezes você procurou fuga nas drogas, mas o teu passado continuava te perseguindo? Eles estão aqui, porque eles estão vivendo na minha presença. E eles são cheios de paz e alegria que tu não conhece, e que tu nunca vai conhecer enquanto não voltar para mim. Ninguém viu o que estava acontecendo comigo. Eu pensei em descer e esconder minha arma em algum lugar, mas se eu sair daqui eu vou voltar. Eu fiz as duas coisas mais decentes que eu achei que podia fazer naquele momento. Fechei minha camisa, tirei medalhão e enfiei no bolso. Aí eu dobrei meu joelho e disse: Deus, muda a minha vida, muda a minha história. Eu sei que estou à beira de um abismo, se eu cair eu não volto mais. Muda a minha história. Ninguém viu o que estava acontecendo comigo. O céu não teve um coral de anjos tocando. Eu não ouvi os sinos de Belém todos tocando ao mesmo tempo. A igreja não começou a dar glória a Deus, aleluia. Ninguém percebeu o que estava acontecendo comigo. E o pior estava para ver, quando terminou a oração, eles estavam indo embora despedindo. Eu olhei para alguns amigos e estão voltando para Jesus. Você? Eu saí dali conversando com Deus, disse: Senhor, eu não vou te abandonar enquanto o Senhor não me abençoar. E aquela noite foi a noite da transformação da minha vida. Lá no Jaboque, aqueles que oraram por mim viraram as costas. Lá no Peniel, os que torciam por mim me ignoraram e disseram que não era nada.
mas o Deus com o qual lutei mudou a minha vida e marcou a minha história para sempre. Quando você tem um encontro com Deus, Deus muda a sua vida. Jacó saiu de Peniel mancando, mas com uma nova identidade. Uma nova identidade. A marca na coxa era um lembrete diário. Ele foi tocado por Deus. Ele foi tocado por Deus. Quem tem um verdadeiro encontro com Deus não sai do mesmo jeito. Tive encontro com Deus. Você continua falcatrua de sempre, você não teve encontro com Deus nenhum. Quando você tem encontro com Deus, Ele marca a tua vida e transforma a tua identidade. Glória a Deus. Uma cicatriz conta uma história de superação. As marcas espirituais revelam aonde Deus nos moldou. Não são sinais de fraqueza, são sinais de vitória. A sua cicatriz é sinal de que você venceu, que você superou uma crise, que você foi ferido, mas foi sarado, que você foi tocado, mas foi transformado. Não são sinais de fraqueza, são sinais de vitória. Querido, você já foi tocado por Deus. Minha irmã, você já foi tocada por Deus. Talvez uma perda, uma crise, né, Marlene? Alguma coisa que você passou, um tempo de solidão. Queridos, não tenha vergonha dessas marcas. Elas contam a história com Deus. Essas marcas mostram que você passou por Peniel e sobreviveu pela graça. Peniel foi um divisor de águas na vida de Jacó. Ele chegou ali como enganador, saiu dali como príncipe de Deus. Ele chegou com medo e saiu com um destino. Ele chegou com a força humana e ele saiu mancando, mas abençoado e com a força divina na sua vida. E você já teve o seu Peniel? Talvez esteja numa luta interior como Jacó. Talvez precise deixar Deus quebrar o seu orgulho, revelar a sua identidade para te marcar com a sua graça. Hoje Deus quer te levar a Peniel. Hoje Deus quer te levar a um encontro com Ele, a um lugar de encontro, de rendição e de transformação. Você está disposto a ficar a só com Deus essa noite e deixar que Deus te transforme para sempre? Se você quer que essa noite seja a noite do seu Peniel, se você quer hoje apresentar a sua vida e tirar a sua máscara na presença de Deus, Deus está aqui para te dar um novo nome, uma nova identidade, transformar o seu caráter.